Atravessar parede é possível? É! E você tem na sua casa uma tecnologia baseada em atravessar paredes. Então fica aí no vídeo que eu vou te mostrar. O cinema ensinou pra gente que você só consegue atravessar a parede se você for um fantasma, ou a lince negra, ou o surfista prateado, ou um sinal de Wi-Fi. Mas, tirando essa galera, nenhuma matéria é capaz de atravessar a parede. Certo? Errado. Bom, em primeiro lugar, por que geralmente é impossível atravessar a parede? Toda matéria que a gente conhece é feita de átomos. E os átomos são feitos de um núcleo, que é onde ficam os nêutrons e os prótons, e uma eletrosfera, que é a região ao redor do núcleo ocupada por elétrons. Ali no núcleo está praticamente toda a massa do átomo. E mesmo assim, ele ocupa um espaço tão pequeno que dava pra gente enfiar de 10.000 a 100.000 núcleos dentro de um único átomo. Ah não, por que você estraga a minha vida? Para você ter uma ideia, se o átomo tivesse o tamanho de um estádio de futebol, o núcleo seria uma formiguinha no meio desse estádio. Mas espera, se o átomo é feito de um núcleo, que é a formiga, e alguns elétrons girando ao redor desse núcleo, elétrons esses que são menores do que a formiga no estádio, o que tem no resto desse estádio de futebol? Nada. Vazio. Sim, meus amigos, 99,999% do átomo é espaço vazio. Tá, então se tudo é feito de átomo, e o átomo é mais de 99% de vazio, então eu sou 99% de vazio? Sim, meu caro espectador, você é. Se a gente eliminar todos os espaços vazios do seu corpo, você seria menor do que uma formiga. Menor do que um piolho. Você ia ser tão pequeno que você ia desaparecer. Inclusive, a justificativa para o encolhimento do Homem-Formiga da Marvel é baseada nessa diminuição de espaços vazios no átomo. O que pode até parecer que faz algum sentido, mas não faz. Para que os núcleos dos átomos fiquem mais próximos e a órbita dos elétrons diminua de tamanho, você precisaria adulterar constantes fundamentais da natureza, tipo a massa do elétron, a carga elétrica do elétron, a constante de Planck, ou seja, algo que as partículas PIN não eram capazes de fazer. Tá, mas se a matéria é praticamente só espaço vazio, o que impede a gente de atravessar a parede? O elétron tem uma propriedade que chama carga elétrica negativa. Quando um elétron chega perto do outro, eles exercem uma força repulsiva que aumenta quanto mais perto eles estão um do outro. Então, pensando em termos subatômicos, um átomo praticamente nunca chega a encostar no outro. A gente realmente tem essa percepção de que a gente encosta nas coisas. Mas se fosse possível dar um ultra zoom subatômico, a gente veria que os átomos não estão realmente encostando um no outro. Não, Lucas, mas eu sinto a matéria encostando em mim. Claro que sente. Da mesma forma que você sente o calor de um fogo, sem precisar meter a mão nele. Se os elétrons da sua mão sofrem essa força repulsiva dos elétrons de uma parede, esse estímulo sensorial recebido pelos elétrons vai ser transmitido pelo seu sistema nervoso até chegar no seu cérebro. E lá ele vai ser interpretado como um toque. Tá, então em resumo tem um montão de espaço vazio na matéria, mas a gente não consegue fazer uma atravessar a outra porque os elétrons se repelem e não deixam os átomos se atravessarem. E por isso é impossível atravessar a parede para quase todo mundo. Veja bem. Imagina que você está num morro e empurra uma bola para cima. Ou essa bola vai voltar para você, ou ela vai conseguir chegar no topo do morro. E às vezes até descer para o outro lado do morro. Quanto mais alto for o morro, mais energia você tem que dar para essa bola, para ela conseguir subir. Agora, no mundo subatômico, quando um elétron se depara com um morro, um obstáculo, que ele não tem energia para contornar, existe uma probabilidade desse elétron simplesmente atravessar essa barreira. Como se ele tivesse criado um túnel e passado por dentro dela. Mesmo sem ter energia para contornar o obstáculo, o elétron tem uma probabilidade de tunelar, de criar um túnel, de atravessar a parede. A gente chama essa parada de tunelamento quântico. Ah, Lucas, mas isso aí é na teoria, né? Que teoria? Você tem tecnologia dentro da sua casa que usa elétrons atravessando paredes para funcionar.
Existe um tipo de memória que chama memória flash. Como que ela funciona? Memória flash é um dispositivo que armazena informações, armazena dados. Ela tem dentro dela milhões de célulazinhas de memória, que tem um tamanho de 1/1000º de milímetro. E essas células de memória funcionam tipo uma armadilha de elétrons. Então vamos supor, você pega lá o seu pendrive que usa a memória flash e transfere uma informação para dentro dele. Essas informações, esses dados, que basicamente são formados de elétrons, vão entrar nessas armadilhas, nessas células de memória e vão ficar presos lá dentro. Por que eles ficam presos lá dentro, Lucas? Você me perguntaria. Porque em volta de cada uma dessas células tem um material isolante que não deixa os elétrons saírem. O que é ótimo, porque se os elétrons saíssem, você ia perder aquela informação, aquele arquivo que você botou no pendrive. Só que se essa célula de memória é bem isolada e não deixa os elétrons saírem, como que eles entram? Para que elétrons consigam atravessar um material isolante, ele precisa de ter muita energia, que nem a bola para subir o morro. Se ele não tem energia suficiente, ele simplesmente bate e volta. Então o isolante é tipo um obstáculo, uma parede. Tá, então a gente poderia dar muita energia para esse elétron, para ele simplesmente furar essa barreira e entrar. O problema é que se a gente fizer isso, a gente vai danificar esse material isolante. E do mesmo jeito que ele entrou, ele vai conseguir sair. E parabéns, você acabou de destruir seu pendrive. E é aí que entra em cena o efeito do tunelamento quântico. Se a gente aplica uma pequena tensãozinha nos elétrons que estão do lado de fora da célula de memória, alguns deles vão sofrer o tunelamento quântico e simplesmente vão atravessar o material isolante como se ele nem existisse. Ou seja, eles literalmente vão atravessar uma parede, mesmo sem ter energia para furar essa parede. E aí, quando eles entram, eles ficam presos e devidamente armazenados e seguros. Seu pendrive, cartão SSD que talvez você tenha no seu computador, memória do seu celular, tudo isso se baseia na capacidade do elétron de atravessar paredes. Tá, mas eu não quero saber de elétron, Lucas. E pessoas? Dá para uma pessoa atravessar uma parede? Acontece, gente, que a probabilidade do tunelamento acontecer depende da massa do objeto que vai tunelar, da espessura da parede que você quer atravessar e da altura dessa parede. Ou, em outras palavras, da energia que você precisaria para furar essa parede. Então, para um elétron que tem uma massa da ordem de 10 elevado a menos 31 quilos, que é um número inimaginavelmente pequeno, a probabilidade do tunelamento acontecer é relativamente alta. Agora, para coisas mais pesadas, tipo agente humano, essa probabilidade é tão pequena que pode ser considerada como nula. Então, sim, é possível atravessar paredes. Sim, você tem tecnologias quânticas na sua casa que são baseadas em atravessar parede. Mas não, você não vai conseguir atravessar a parede. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Tentei fazer um vídeo mais curto, mais rápido e passar a mensagem diretaço, o que é muito difícil, porque eu gosto de falar. Se você gostou desse formato, das informações que eu trouxe, das curiosidades científicas, deixa aqui os seus comentários. Se inscreve aí no canal, deixa aquele joinha maroto. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, um abraço pra você e até a próxima.